Ótima tarde de sexta-feira para você, no ar o Boletim Legislativo com as notícias sobre a Câmara e também sobre a cidade. Na edição de hoje, vamos mostrar como funciona o SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão aqui da Câmara. Vamos falar também sobre o número de ações trabalhistas que chegaram ao STF. A quantidade ultrapassou os processos civis e especialistas falam sobre as possíveis razões. Tudo isso daqui a pouco. E nesta quinta-feira, os vereadores se reuniram para votar projetos de lei na 10ª sessão do ano. Entre os projetos aprovados durante a 10ª sessão do ano, destaque para a matéria que cria na cidade o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda. As atribuições do Conselho serão elaborar e acompanhar a política municipal voltada ao tema, aprovar o plano de ações do Sistema Nacional de Emprego e fiscalizar os recursos a ele destinados. O órgão vai ser vinculado à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico e será composto por 12 membros titulares, representados pelo poder público, trabalhadores e empregadores dos setores comércio, serviços, construção civil e indústria. Já outros 2 projetos aprovados tratam de questões habitacionais. O primeiro permite que a Prefeitura transfira o domínio público de uma unidade habitacional do município para uma moradora que obteve a certidão de quitação do imóvel. Já o segundo altera uma lei vigente para atualizar o cadastro de moradores contemplados com unidades habitacionais, a partir da desocupação da área destinada à implantação da Via Norte. Também recebeu o aval favorável dos vereadores o projeto que atualiza uma lei complementar para adequar a seção de servidores públicos, para atuarem em órgãos da administração direta, indireta e em setores dos poderes legislativo, executivo e judiciário. A mudança acrescenta a previsão de pagamento de gratificação ao servidor cedido. Ainda durante a sessão, os vereadores mantiveram por 10 votos a 9 o veto ao projeto das parlamentares Juliana Fraga, Amélia Naomi e da ex-vereadora Dulce Rita, que previa criar um programa para acolher crianças e adolescentes que perderam a mãe vítima de feminicídio. Representantes do Centro Dandara, entidade de apoio à proteção às mulheres, estiveram na sessão e se reuniram com vereadores para discutir a elaboração de uma nova proposta, que possa atender e acolher vítimas de feminicídio e familiares. Foi sugerida, inclusive, a criação de uma frente parlamentar sobre o tema. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. E você que acompanha a nossa programação sabe que um dos nossos compromissos é dar transparência ao trabalho do Legislativo. E os moradores aqui da cidade também podem solicitar dados ao Serviço de Informação ao Cidadão, um departamento aqui da Câmara Municipal. Vamos entender como é que funciona esse serviço e quais informações podem ser solicitadas. Para ampliar o contato com a população e garantir que qualquer cidadão possa tirar dúvidas e fazer questionamentos sobre a atuação da Câmara de São José, nosso Legislativo possui o SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão. O SIC é um órgão da Câmara responsável por garantir ao cidadão acesso à informação. O nosso papel é atendimento e orientação ao público. A Seção de Informação ao Cidadão é uma das ferramentas de transparência do Legislativo e oferece à população o direito de se informar sobre qualquer trabalho aqui na Câmara. Só no ano passado, o SIC atendeu e respondeu 124 demandas. O SIC funciona na sala 104, no andar térreo da Câmara. O horário de atendimento acontece durante o expediente do Legislativo, que vai de 8 da manhã ao meio-dia e de 1h30 até 5h30 da tarde. O setor conta com um trabalho de servidores que acolhem e respondem todas as informações. Os prazos de resposta estão determinados pela Lei de Acesso à Informação. Algumas perguntas, quando a gente vê que elas precisam de um aprofundamento maior na resposta, a gente acaba gastando mais do que 2, 3 dias. Mas sempre respeitamos o limite da Lei de Acesso à Informação, que são 20 dias para a resposta. Normalmente, no máximo, 1 semana, 7 dias, já respondemos. Para o vereador Sidney Campos, a Seção de Informação ao Cidadão é fundamental para aproximar os moradores do Poder Legislativo. A partir desse serviço,
É possível identificar demandas, analisar e entender quais pontos requerem mais atenção por parte da população. É muito importante para a população saber o trabalho dos vereadores aqui, da nossa casa, e aproximar a população aos gabinetes dos vereadores e tirarem as dúvidas, encaminhar solicitações, os pedidos dos serviços públicos aí e atender todo o joseense. O vereador destaca ainda que cada questionamento encaminhado pelo SIC ao gabinete é analisado e respondido com toda atenção. O acesso via internet, os protocolos, os requerimentos, é importante que chegue até os gabinetes e os gabinetes conseguem dar o retorno ao munícipe para atender aí os serviços que a população está mais precisando. Para o vereador Gilson Campos, o SIC é mais um canal de comunicação importante para aproximar a população do trabalho do Legislativo. A Câmara de São José é a casa do povo, então a participação da população é muito importante, porque o vereador, na verdade, ele representa os anseios da população que depositou ali o voto de confiança nas eleições, e aqui nós temos que fazer jus a essa confiança e temos que estar juntamente com a população, aceitando as ideias, as sugestões, para que a gente consiga aí atender da melhor forma possível e trabalhar em prol da nossa cidade. E além do atendimento presencial, ainda é possível fazer uma pergunta ao SIC pelo site da Câmara. É só clicar no ícone Fale Conosco e preencher o formulário. Você também pode entrar em contato pelos telefones 3925-6685 ou 3925-6788. Fácil, não é? Não deixe de participar. Ajude a Câmara e os vereadores a construírem uma cidade melhor. Uma ferramenta muito importante que cada vez mais pode ser ampliada, e isso é muito importante para poder trazer mais próximo o cidadão para a Câmara Municipal. O número de ações trabalhistas que chegaram ao STF em 2024 ultrapassou os processos civis. As reclamações representam 42% do total. Entre as queixas estão pedidos de adicional de insalubridade, falta de pagamento de verbas rescisórias e pedidos de indenização por dano moral. Nem sempre o trabalhador ganha um processo trabalhista perante a Justiça. É o que mostra os dados do painel Corte Aberta. Em 2024, o número de reclamações contra decisões da Justiça do Trabalho recebidas pelo Supremo Tribunal Federal aumentou 65% em relação ao ano anterior. Foram 4.274 ações do tipo no ano passado, contra 2.594 reclamações em 2023. As reclamações tiveram como finalidade questionar decisões da Justiça que não se aplicavam a entendimentos já firmados pelo Supremo. Ou seja, muitas vezes o Tribunal do Trabalho tem julgamentos diferentes do STF em determinadas ações trabalhistas. A Justiça do Trabalho vai verificar se aquele contrato de uma pessoa física jurídica com outra pessoa jurídica é ou não fraudulento, vai verificar as condições de trabalho. Já o Supremo não, ele simplesmente pega o contrato civil, está assinado, ponto. Essa foi a primeira vez que o número de ações trabalhistas ultrapassou os processos civis que chegam ao STF. As reclamações representam 42% do total das ações recebidas pelo Supremo no ano passado. Entre as principais queixas estão pedidos de adicional de insalubridade, falta de pagamento de verbas rescisórias e pedidos de indenização por dano moral. Existe esse mito no Brasil que o trabalhador tem direitos demais e que em outros países o trabalhador tem menos direitos, o que é um mito mesmo. Em todos os países do mundo existe uma legislação trabalhista, não tem país que não tenha, justamente por conta de todo um histórico mundial de exploração de mão de obra, de trabalho escravo. Então, a legislação trabalhista ela existe para isso, para que esse tipo de coisas não ocorram mais. Para alguns especialistas, as divergências quanto à garantia desses direitos podem estar relacionadas às contratações via PJ, pessoa jurídica, ou terceirizado. Na terceirização, há 3 partes envolvidas: a empresa contratante, a terceirizada e o trabalhador. Já na pejotização, o trabalhador responde por uma empresa própria, contratada por outra empresa. A pessoa jurídica, ela constitui uma empresa para prestar serviço. E como pessoa jurídica, ela tem diversas obrigações, como uma empresa, mas também tem diversos direitos. E como pessoa física, como empregado, ela possui direitos diferentes. Então, muito que chegou dessas ações foram discutindo esse termo de relação. Esses novos modelos
fogem da relação direta entre empregado e contratante e, por isso, ainda causam múltiplas interpretações. Você tem uma confusão entre a pessoa física prestando serviço e a pessoa jurídica prestadora do serviço. O empregado da pessoa jurídica que está prestando serviço, ele é CLT. Quando você tem essa segunda modalidade, onde eu só tenho 2 polos, não tenho o terceiro polo, que é o empregado trabalhador, nesse polo, o prestador de serviço é o próprio sócio. Então, ele não vai ter todos os direitos trabalhistas. Para a vereadora Amélia Naomi, a Justiça precisa assegurar os direitos dos trabalhadores. Ainda segundo a parlamentar, a pejotização e a terceirização têm precarizado os contratos e as condições de trabalho dos brasileiros, descumprindo garantias básicas, como a falta de pagamentos de verbas rescisórias. As pessoas estão trabalhando de forma precária e elas se acham que são empreendedores individuais. Não paga direitos, não garante aposentadoria lá no final, né? Uma vez que você não tem depositado fundo de garantia, não está depositado seu INSS. Então é muito importante fiscalizar sempre. E foi depois de uma experiência negativa como PJ que a Sabrina resolveu voltar para o mercado de trabalho com carteira assinada. Foi atraída pela promessa de flexibilidade e um salário maior. Mas, no fim, percebeu que estava abrindo mão de direitos como férias, 13º salário e FGTS. O que mais me frustrou foi a questão do horário de trabalho, porque eles sempre pregavam muito dizendo que você vai fazer o seu horário e que tá tudo bem. Só que, na verdade, nós tínhamos um supervisor e ele meio que cronometrava, né, o tempo que a gente estava trabalhando. E se eu precisasse ir ao médico, sair um pouco mais cedo, não era permitido pela empresa, por mais que eu fosse PJ. Agora, no novo emprego, e com carteira assinada, tem mais segurança e tranquilidade em saber que vai ter os direitos garantidos. Hoje, tendo a experiência que eu tenho, eu pensaria 10 vezes antes de sair do meu seguro, né, onde eu tenho mais estabilidade para um PJ. Vamos ver agora as oportunidades de emprego cadastradas no PAT aqui de São José. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de carga e descarga, ajudante de obras, arrumadeira, assistente administrativo, atendente balconista, atendente de padaria, auxiliar contábil, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de crédito, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de padeiro, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pintor de automóveis, azulejista, barman, caldeireiro montador, chefe de serviço de limpeza, churrasqueiro, cobrador interno, controlador de orçamento, corretor de imóveis, cozinheira, cozinheiro, cuidadora de idoso, desenhista técnico eletromecânica, empacotador, empregada doméstica, diarista, engenheiro de segurança do trabalho, ferramenteiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, frentista, fresador, garçom, gesseiro, instalador de cortinas e persianas, instalador hidráulico, instalador reparador de linhas de telecomunicações, mecânico de automóvel, mecânico de motor a diesel, mecânico de veículos, montador de instalação de refrigeração, motorista de caminhão, operador de acabamento, operador de chave júnior, operador de rolo compactador, operador de telemarketing, operador de telemarketing ativo e receptivo, operador de torno automático, operador de torno com comando, numérico, pedreiro, piscineiro, frentista, programador de usinagem, promotor de vendas, representante comercial, serralheiro, servente de obra, técnico de manutenção elétrica, técnico em nutrição, trabalhador da produção agrícola, vendedor, vendedor interno, vendedor pracista e vendedora. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de assistente de analista de produtos, auxiliar de limpeza,
controlador de acesso, operador de telemarketing ativo e receptivo, e para se candidatar é muito fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, centro da cidade. Nosso assunto agora é economia. A Embraer anunciou que até 2030 deve investir 20 bilhões de reais na produção de aeronaves e desenvolvimento de novas tecnologias. O investimento busca atender ao plano de expansão da empresa e deve trazer benefícios para São José. O Hélio é diretor de uma empresa que fabrica peças para aeronaves. Um dos clientes da companhia há quase 20 anos é a Embraer. Inicialmente era uma empresa de representação. Ao longo do tempo isso veio migrando, quando em 2006 ela se mudou para o Vale do Paraíba para atender a demanda de subcontrato de fabricação de mangueiras para a Embraer. Já o Rodrigo é sócio de outra empresa que trabalha com um sistema para prevenir danos em aviões atingidos por raios. Na parte de produto, basicamente a gente fornece hoje sistemas de proteção elétrica contra descarga atmosférica nas aeronaves. Então, basicamente, quando uma aeronave toma um raio, você precisa proteger os sistemas dentro dela para que não haja um apagamento, um dano no display, qualquer coisa assim. As duas empresas fazem parte do Cluster Aeroespacial e Defesa, que fica no Parque de Inovação Tecnológica de São José. O Kenzo é o coordenador do programa, que faz ponte para 160 empreendimentos fornecerem produtos e serviços para multinacionais, como, por exemplo, a Embraer. Todos os segmentos do mercado aeronáutico nós atendemos aqui com as nossas empresas, desde cablagem, manufatura, usinagem, são tudo que se pode ter dentro de uma aeronave, as empresas do cluster fornecem. Por terem a Embraer como cliente, as duas empresas que mostramos, como também as outras do cluster, serão beneficiadas por um investimento na área da aviação. Em fevereiro, a Embraer anunciou que vai investir 20 bilhões de reais no Brasil até o ano de 2030. Dentre os objetivos deste investimento são a produção de aeronaves, o desenvolvimento de tecnologias e a expansão do mercado internacional. O programa de investimento se chama Nova Indústria Brasil e tem um papel essencial na retomada da competitividade do país com outros países do exterior, principalmente com a construção de novos aviões e também do carro voador. Essa nossa perspectiva é que a Embraer se fortaleça ainda mais como uma empresa líder, né, na indústria aeronáutica e possa, então, trazer novos benefícios à nossa região. Benefício em termos de emprego, benefício em termos de desenvolvimento de novas tecnologias, benefício na alocação de novas empresas e novos negócios que estariam diretamente atrelados à indústria aeronáutica. E a Embraer coleciona recordes recentes. Em 2024, registrou uma receita de 35,4 bilhões de reais, maior faturamento da história, 36% maior do que o de 2023. Diversos contratos também foram anunciados nos últimos meses. O mais recente foi a venda de 15 aviões para uma companhia aérea japonesa. Como esse economista explica, esse cenário traz benefícios para todo o país, com destaque para São José, por ser a sede da multinacional. Isso significa novos empregos direto na Embraer, isso significa fornecimento de bens e serviços por outras empresas que estão atreladas à indústria aeronáutica, que também terão um impacto muito positivo, né, com o aumento do atendimento da Embraer e também da contratação de pessoal. Isso, do ponto de vista da região metropolitana, é muito positivo. O anúncio dos investimentos também foi visto com bons olhos na Câmara Municipal. Há muita expectativa para os reflexos positivos desses recursos no fortalecimento da Embraer e no desenvolvimento de novas tecnologias. Parte desse investimento a Embraer vai aplicar no carro voador, né? Que eu acho que é uma inovação importante. A cidade fica como uma referência, né, nesse sentido, e eu acho que a gente tem assim, um ganho bastante grande.
Para o parlamentar, graças ao aporte financeiro, novas empresas podem ser atraídas para São José dos Campos, algo que deve movimentar a economia local. É um anúncio, assim, para a nossa cidade de uma suma importância, né? Porque é muito dinheiro, tá certo? Isso com certeza movimenta a cidade como um todo, tá? Então, ficamos felizes, não é, com esse anúncio e esperamos que isso realmente possa ser, de fato, efetivado. E aí, com certeza, a nossa cidade terá um ganho bastante grande. A Câmara sempre vai estar à disposição, né, para, de repente, algum projeto que o município tenha que fazer em função de todo esse investimento. Qualquer situação que venha nesse sentido, a Câmara vai estar sempre apoiando. Estudos já comprovam que o uso do cigarro eletrônico aumenta as chances de problemas cardiovasculares e respiratórios. Agora, uma pesquisa da USP mostra que o dispositivo também pode afetar a saúde bucal, alterar a estrutura dos dentes e aumentar o risco de cáries. Felipe começou a usar o cigarro eletrônico há 5 anos. Foi a alternativa que encontrou para abandonar o cigarro convencional e ter mais comodidade. Eu já fumava cigarro há um bom tempo, comecei a fumar cigarro na época do cursinho e fumava muito. E o pod acabou aparecendo para mim como uma opção para eu não precisar, assim, eu trabalhava muito em estúdio, ia muito para São Paulo para poder ir lá onde a gente trabalhava, era um galpão imenso, e para eu fumar um cigarro eu ia ter que andava muito e tal, e aí foi inicialmente vendo a galera fazer por comodismo. Sem bitucas ou odor forte e com uma grande opção de essências saborizadas, o cigarro eletrônico, ou vape, como também é conhecido, tem caído no gosto dos brasileiros, mas traz sérias preocupações de acordo com especialistas da saúde. Pesquisadores da USP já revelaram que o uso de um cigarro eletrônico tem 6 vezes mais nicotina que 20 cigarros comuns. Agora, os pesquisadores revelam que o uso prolongado de cigarro eletrônico traz problemas aos dentes, aumentando o número de cáries. Nós fizemos uma pesquisa com uma máquina para fumar cigarros eletrônicos simulado. Então, uma simulação para fumar cigarros eletrônicos. Quando a gente fez um desafio cariogênico, ou seja, a gente colocou sacarose, açúcar e simulou a cárie, tinha muito risco, aumentava muito o risco de cárie das pessoas que fumavam. Além disso, a superfície do dente ela era toda alterada, ficava rugosa, ficava áspera, então ela alterava brilho, tinha várias alterações nos dentes que fumaram por 1 ano cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico é um dispositivo com um líquido que, quando aquecido por um circuito elétrico, se transforma em vapor. A pesquisadora da USP explica que esse vapor contém substâncias químicas que comprometem a estrutura dentária. Com certeza vai ter uma gengivite, uma inflamação, então diversas alterações. Já está comprovado câncer de boca, né, associado a essas substâncias tóxicas do cigarro. E aqui a gente deixa um alerta que esses cigarros eletrônicos, eles não têm padronização quanto à quantidade de nicotina e de substâncias que tem ali. Cada cigarro eletrônico que a gente adquiria, né, diferentes locais, eles eram diferentes um do outro. Então, não tem padronização. Pode chegar a mais de 10, 20 vezes ou mais de nicotina do que no cigarro comum. Por conta dos compostos químicos presentes no vapor dos cigarros eletrônicos, esse dentista alerta que os usuários de vapes devem ter cuidados redobrados com a saúde bucal e ficar de olho em alguns sinais diários. Nos dentes você pode apresentar pequenas manchas. Geralmente a gente acha que por ser uma nicotina, pode ser que apareça aquela mancha mais escura, que é provinda da nicotina, um pouco amarelada, mas a mancha branca também é uma característica que há alguma coisa errada acontecendo com os dentes. Nos lábios, ter um exame olhando por espelho, se você tem algum nódulo, se você tem alguma alteração de cor, por exemplo, né? A nossa cavidade bucal ela tem uma tonalidade fixa, né? Um vermelho mais clarinho, os lábios. Então, se você apresenta e está vendo que está tendo algum tipo de alteração na cor, principalmente, é bom você estar procurando um profissional e vendo isso. Para ampliar a conscientização sobre os riscos do cigarro eletrônico, a Câmara aprovou uma lei que autoriza o poder público a realizar campanhas educativas sobre o tema. Para o vereador Sidney Campos, membro da Comissão de Saúde, esse trabalho é fundamental para diminuir o contato da população com esses dispositivos. Por isso,
A comissão irá atuar na causa. A informação é muito importante, igual o tabagismo, né? As campanhas de conscientização do tabagismo, a gente conseguiu reduzir o número de pessoas que utilizam, né, o cigarro. E com esse cigarro eletrônico, eu acho também que é muito importante o trabalho de conscientização, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, trabalhar muito com mídia social para a gente atingir essas pessoas que utilizam esse cigarro e diminuir o número, porque os indicadores dos hospitais de atendimento estão subindo muito com relação a esse produto aí que está fazendo mal ao joseense. Ainda segundo o vereador, algumas ações sobre o tema já estão em debate. A gente já até está conversando com o nosso presidente aqui da Câmara para a gente fazer um trabalho em conjunto com os demais vereadores, articular na cidade, melhorar aí o trabalho de monitoramento do uso desse produto e a visibilidade da informação chegar até as pessoas que elas utilizam esse produto para não utilizar porque faz mal à saúde do joseense. Abandonar o uso do cigarro eletrônico é um passo importante para a saúde. A dica dos médicos é substituir o vício por hábitos saudáveis, uma mudança na qualidade de vida. O que eu gostaria de falar é que não façam uso, né? Procura mais uma vida saudável, hábitos saudáveis, que é isso que vai te dar uma longevidade de vida e uma saúde melhor. E a sexta-feira chegou, minha gente, bora de agenda cultural. Olha quem já está aqui com a gente, Luísa Minas. Tudo bem, Lu? E aí, Fran, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tô tranquilo também, animada para essa semana. Pois é, tem um monte de coisa boa, né? Tem muita coisa boa. Inclusive, a gente começa a agenda dessa semana com um teatro. A peça A História Sem Fim estreia no Teatro do SESI. A trama conta a história de um menino que adora ler e, após a morte da mãe, descobre que um livro o leva a mergulhar em fantasia, um lugar ameaçado pelo nada. Vale a pena conferir. Bom, então, a peça começa às 3 horas da tarde e para entrar não paga nada, basta reservar o seu ingresso lá pelo site do SESI mesmo. Ainda na sexta-feira tem o pagode do grupo Preta Raiz no Espaço Solário do Sesc. Formado por 6 mulheres, o projeto é uma celebração da negritude, do feminino, da ancestralidade e do respeito aos que deram a missão de continuar ressoando a força do samba em suas diversas vertentes. Então o show começa às 7h30 da noite, a entrada também é gratuita, é só chegar por lá e curtir o show. Agora, quem aí curte um rock? Pois é, no sábado, uma das maiores bandas de rock do Brasil está de volta a São José. Capital Inicial chega com sua turnê acústica especial de 25 anos de carreira, com grandes hits na Farmaconde Arena. Então, o show começa às 10 horas da noite e você pode garantir os seus ingressos no site icones.com.br, tá imperdível, né? Agora, se você adora um bom pagode dos anos 90 e 2000, ainda no sábado tem o grupo Soeto, que se apresenta no Santo Onofre Bar. Com uma trajetória de sucessos que já dura mais de 30 anos, o Soeto é conhecido por sua mistura envolvente de samba, pagode e influências modernas, conquistando gerações de fãs. Bom, então se você quiser adquirir o seu ingresso, é no site simpla.com.br e o show começa às 10 horas da noite, também tá muito imperdível, vale a pena conferir. Também no sábado, quem busca por uma programação diferente para fazer em família ou entre amigos, rola uma sessão de cinema ao ar livre no Parque Vicentina Aranha. Dessa vez, o filme em exibição será Divertidamente 2, longa que é sucesso entre as crianças e os adultos também. Bom, então para quem quiser curtir, é só chegar por lá a partir das 7 horas da noite, que é o horário que o filme começa, e não paga nada para entrar. E no domingo também tem música no Parque Vicentina Aranha. Vai rolar o grupo Passarinhos e o Sistema Brega de Som. A banda promete o melhor do tecnobrega pernambucano. Na apresentação, clássicos irão agitar a galera com um formato de show cheio de personalidade. O show começa às 10h30 da manhã e também a entrada é gratuita. E aí, Fran, já escolheu sua programação? Olha, acredito que sim, viu? Domingo eu vou dar uma chegada no Parque Vicentina Aranha, logo no período da manhã, e curtir Passarinho e Sistema Brega de Som. Eles são bons demais, também tô animada. Bacana, bom final de semana para você. Para vocês também. Hora de saber como fica o tempo na cidade na previsão. A tarde desta sexta-feira será de sol, porém com pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima esperada é de 29 graus e a mínima será de 20 graus. Já no final de semana, o sábado terá predomínio de sol pela manhã, com pancadas de chuva à tarde, e à noite não chove. A máxima é de 27 graus, com mínima de 19. O domingo será nublado, com pancadas de chuva durante o dia e a noite. A máxima esperada é de 28 graus e a mínima será de 20 graus.
O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Se quiser rever as reportagens, basta acessar o nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Uma ótima tarde para você, um bom final de semana. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!